A paz do Senhor Jesus. A paz. Domingo, 29, né? Isso. 29 de junho de 2025. E nós estamos aqui para orar, louvar, adorar o Senhor, né? Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Obedecer a tua palavra, Senhor, é melhor do que sacrificar. E podermos ser chamados de amigos. Aleluia, Jesus. Vocês sabiam que quando você serve, quando você obedece, você é considerado por Jesus como amigo. Ele nos chama de amigo. Aleluia, Jesus. E o Senhor, Ele nos chama de filho. Louvado seja Deus, que aí nós passa de ser de criatura para filho. Louvado e engrandecido seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meu nome é Eliane. Meu nome é Ivaneide. E hoje é mais um dia, é domingo. Né? O nosso almoço aqui já está pronto, mas eu falei para a Ivaneide, vamos orar primeiro. Né? Vamos primeiro o pão da vida. Aleluia, Jesus. Depois a gente se alimenta. Então vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos aqui. Eu sei que o Senhor está aqui também, Pai. Mais um dia de vida. Sei que o Senhor está conosco. Aleluia, Recebe Jesus. o nosso cântico, o nosso louvor, Glória a Deus. a nossa adoração. Meu Pai Celestial, escuta, Senhor, inclina os seus ouvidos para Aleluia, ouvir os Jesus. nossos pedidos. Os nossos pedidos que a gente faz uns pelos outros. Glória Por a Deus. amor, pela amizade, Aleluia, né? Jesus. Não vamos por deixar amor de aos falar. nossos amigos, nosso irmão, Desejo do nosso Espírito, próximo. Jesus. Grande é teu poder. Então nós estamos aqui, Senhor. Aleluia, Jesus. Perdoa os nossos pecados, a nossa fraqueza. Perdoa a nossa murmuração. Aleluia. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça em minha vida, Aleluia, Jesus. operando milagres e Glória a maravilhas. Deus. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também o livrar-o-ei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei, glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja Deus. Deixa o like pra gente, se inscreva, comente, compartilhe. Hoje eu quero cantar com vocês para o Senhor Jesus, Cristo fiel amigo. Aleluia, Jesus. Número 8. Cristo Jesus é o fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo
me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos no número 4. Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, mas sua glória me há repartido. Glória a Deus. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Graças a Deus. Pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Neles nós temos um firme guia. Nele só. A noite enche de alegria. Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Vamos cantar um pouquinho também do número 200. O bondoso amigo. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Leve tudo a Ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Glória a Deus. No número 3, Cristo é o verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Hoje é domingo e o livro que a gente vai ler é Levítico, o número 5. Aleluia, Jesus. A glória de Deus, dai-nos entendimento, Pai. Aleluia. E o Senhor me deu uma outra palavra, eu vou ler com vocês. E quando alguma pessoa... Levítico 5. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que ouviu ou que soube,
Se não denunciar, então levará a sua iniquidade. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ou, quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que se for, lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia do homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo e lhe for oculto e o souber, depois será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer mal, ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronunciar temerariamente, com juramento e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, culpado sendo destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação será ao Senhor pelo seu pecado que pecou. Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha, pelo pecado, e assim os sacerdotes, por ela, fará a expiação de seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas, ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado espalhará, sobre a parede do altar. Porém, o que sobrar daquele sangue espremer-se à base do altar, expiação do pecado é. E do outro fará holocausto, conforme o costume. Assim o sacerdote, por ela fará expiação do seu pecado, que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas, ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha para expiação do pecado. Não deixará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto a expiação do pecado é expiação de pecado. E o trará o sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Aleluia, glória a Deus. Assim o sacerdote, por ela fará a expiação do seu pecado, que pecou em alguma destas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote como a oferta de manjares. O sacrifício pelo sacrilégio. Aleluia, Jesus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro, sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou. Aleluia, Jesus. Das coisas sagradas. Glória E a Deus. ainda demais acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro da expiação, fará a expiação por ela, e ser-lhe perdoado o pecado. Glória a Deus. O sacrifício pelos pecados da ignorância.
E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer? O que não se deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será ela culpada e levará sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha, do rebanho conforme a tua estimação, para expiação da culpa e do sacerdote. Por ela fará expiação do seu erro, em que errou, sem saber, e lhe será perdoado. Aleluia, Expiação de culpa é, certamente se fez culpada ao Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido seja Deus. Amanhã nós iremos ler o 6, né? Glória a Deus. Então, minha gente, glória a Deus. Todas essas leis aqui, né? Elas tinham que ser cumpridas. Até que Jesus veio, né? Não é que mudou, que a gente pode fazer de um tudo. Mas se a lei, as regras se tornaram diferentes, porque nós estamos pela graça, mas ainda assim temos que obedecer. Aleluia, Jesus. Ainda assim temos que obedecer. Eu quero ler com vocês o versículo, capítulo 15 de João. Eu ia ler só um pouco, mas eu vou ler todinho aqui, ou pelo menos uma boa parte. Aleluia, glória a Deus. Diz assim, disse Jesus, né? Olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, para toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Glória a Deus. Eu sou a videira, Aleluia, Jesus. vós as varas. Aleluia, Senhor. Quem está em mim Aleluia. e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim Aleluia. nada podes fazer, nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhe e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserem, e vos será feito. Glória. Louvado seja Deus. Só até aqui, do 1 até o 7. João 15, do 1 ao 7. No 7 diz, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler o 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aleluia. Então não adianta, né? Glória a Deus. Temos que estar debaixo da graça do Senhor e na obediência, guardando os mandamentos, obedecendo a palavra. A palavra de Deus diz, ide, pregai o evangelho. Você tem que ir. Ninguém nasceu sabendo. Abra a boca e Deus vai encher a tua boca. Ele vai fazer com que outras pessoas entendam o que você está dizendo. Louvado seja Deus. E assim como eu disse no 7, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Então eu peço agora. Aleluia, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Eu peço a cura para este lar, Oh, Jesus. para esta família, para esta mulher, para esse homem, para essa criança, para esse rapaz,
para essa moça. Entra com a cura, Jesus, com a libertação, com a salvação. Eu repreendo toda enfermidade. Eu repreendo todo o mal. Aleluia. Em nome de Jesus, eu repreendo a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico. Glória a Deus. Eu repreendo a dor, o cansaço físico e mental. Aleluia, Jesus. Eu repreendo, Jesus, a pressão alta, a glicemia. Aí, Tudo no lugar, Jesus. coloca, Senhor, os níveis do lugar. Eu repreendo a bactéria, a infecção, a inflamação. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor tem o poder para curar, para libertar, Senhor. Então visita este lar, Jesus. Arranca a tristeza, a mágoa, a humilhação do coração de quem foi humilhado, está entristecido. Oh, Jesus, Oh, verdadeiro amigo, Glória, Jesus. dá um abraço, Jesus, na tua filha, no teu filho agora. Eu repreendo Aleluia, a Jesus. contenda, a confusão, o vício, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, abençoa os teus filhos que estão se aposentando. Oh, Pai. Tira o impedimento, meu Pai. Senhor, abre a porta. Milagre, Jesus. Que essa semana seja de bênção, Glória a Deus. vitória, Senhor, em nome de Portas do Jesus. céu, Jesus. Derrama unção, poder e glória sobre a nossa igreja. Aleluia. Entra Jesus. com cura, libertação Cura, libertação, em toda a Jesus. vizinhança. Abençoa minha vida, Ivoneide, Jorge. Amém, Jesus. Eu recebo, Abençoa, Pai. meu Deus, os meus filhos, as noras, minha filha e meu genro, netos e bisnetos, Aleluia. minha Jesus. mãe, toda a minha Livra de todo parentela, em mal, nome Senhor. de Jesus. Eu abençoo o seu lar, sua vida e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu repreendo toda enfermidade da tua casa, Aleluia, Jesus. dos teus ossos, dos teus nervos, Glória do teu a Deus. sangue, dos teus órgãos, Aleluia. da tua pele. Em o nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã. Eu sei que hoje foi um pouco menos, mas a palavra de Deus foi gloriosa. Glória a Deus. Amém? Um beijo e a paz.